Boa noite! Mais um dia aqui às 19 horas, a quinta live que a gente faz em dias subsequentes. 5 lives, faltam 2 para o meu propósito. E é disso que a gente tem que viver, sempre, de propósitos. O meu propósito nessa semana foram 7 dias de live, falando todos os dias e trazendo a correspondência de comportamentos humanos, de autoconhecimento, autogoverno com a escrita. Oi, Macleire! Oi, Guilherme! Vocês são os meus apoios, meus pontos de apoio aqui nesse lugar. Muito obrigada! Boa noite! Boa noite! Então, eu tô trazendo aqui, todos esses dias, algumas coisas que você precisa desenvolver em você, ou coisas que você pode fazer para que você tenha mais criatividade. Então, a gente já falou de autoconhecimento, a gente já falou de coragem, a gente já falou sobre aceitação e transformação. Ontem nós falamos sobre as pessoas serem autênticas e hoje nós vamos falar sobre como você pode fazer para se inspirar para uma escrita. Essa inspiração vindo do quê? Do seu cotidiano, do que você faz, onde você vai, com quem você conversa. Eu acredito aqui que todas as pessoas elas fazem o seguinte: você não vai em algum lugar e depois você volta e conta como foi? Nossa, mas fulano fez isso, lá tinha aquilo, eu comi tal coisa, e havia um lago, havia uma piscina, eu fui pular de paraquedas. Então você está vendo quantas coisas estão na sua mente para que você olhe para tudo aquilo que você fez e você tenha mais criatividade, vá aguçando a sua criatividade, porque para escrever um livro, nada mais é que você estar batendo um papo com alguém. Você está contando para aquela pessoa o seu dia, o seu cotidiano, como você é, do que você gosta. Tudo isso são as coisas que você trouxe para você, através do seu autoconhecimento. Aí, depois disso, respeitando a intimidade e a individualidade de cada um, você vai começar a observar as situações e colocar naquilo que você quer escrever tudo aquilo que você está vendo à sua volta, ao seu entorno, ao seu redor. Então, você colocar o seu cotidiano, a sua vida diária, você olhar para todos os lugares que você está passando, mas olhar assim com um olhar mais aguçado. Cada visita que as pessoas fazem para você, cada lugar novo que você conhece, cada comida diferente, isso te traz uma riqueza de experiência. Mas sabe qual é o problema? A gente não anota isso. A gente não anota algo legal que eu vi, algo que me chamou a atenção e que pode me transformar, algo que eu posso utilizar nas minhas experiências pessoais. A gente não tem esse costume de anotar e isso precisa ser feito. Você viu alguma coisa na rua? Volta. Quando você voltar para sua casa ou para o seu escritório, para o seu trabalho, faz uma anotação disso, que uma hora essa frase, essa anotação, essa situação pode valer para que você escreva e dê início e comece a ter o tema do seu livro. O mundo é inspirador. O que a gente não faz? A gente não contempla o mundo. A gente está tão preocupado e tão automatizado para acordar, trabalhar, receber no final do mês, gastar tudo, depois de novo, um ciclo vicioso. A gente está tão acostumado a viver nesse ciclo vicioso de acordar, tomar café, trabalhar, parar para o almoço, trabalhar, vir embora para casa, chegar em casa tarde, tomar banho, se trocar. É por isso que hoje as pessoas sempre falam assim, poxa vida, a semana passou que eu nem vi. Exatamente isso. A semana passou que você nem viu. Por quê? Porque você não se deu a oportunidade de contemplar. Então, ver não é a mesma coisa que contemplar. Quando você contempla as coisas, quando você tem essa contemplação, você tira dela experiências, você tira dela insights,
e você tira dela ideias para que você possa trazer como inspiração para um novo livro, para um novo e-book, para uma palestra que você vai fazer. Então tire sempre informações daquilo que você está vivendo, do que está ao seu redor, porque é isso que te ensina. É isso que te ensina. Oi, Marluce, tudo bem, minha linda? Boa noite, maravilhosa. Boa noite, Macleire, Guilherme. E gente, é uma verdade, tudo que você olha ao seu redor é uma fonte de inspiração para você. É que a gente não contempla. A nossa mente, a nossa cabeça, os nossos dias, as nossas atividades, elas estão tão constantes e elas não param nunca, que a gente não se dá a essa oportunidade de contemplar tudo que você tem. Contemplar o mundo lá fora, contemplar a você mesmo, contemplar a sua família. Você vai ver quantas coisas, quantas ideias, quantas inspirações vai vir da sua contemplação. Mas a gente está tão engessado que acredito que muitas vezes a gente faz isso de modo automático. Não é que a gente não quer ver. A gente entra num Uber ou entra num carro, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. A gente não vê nada. Antes a gente tinha histórias para contar. Todos os dias a mãe, quando chamava no final da tarde, você tinha uma história para contar para a mãe. Você tinha uma história para contar para o filho. Hoje a gente não tem mais história para contar, porque tudo virou tão automático que o que está se passando em nossa volta, em nosso entorno, a gente não percebe, porque a gente não contempla. Cada pessoa que você encontra, cada lugar que você vai, cada festa, cada visita que você faz, cada evento que você presencia, tudo isso tem um potencial muito grande para te inspirar. Pessoas, lugares, conversas, eventos, tudo isso tem a possibilidade de te inspirar a ser melhor, te inspirar a passar por papel alguma coisa que você quer deixar para a posteridade, quer deixar como um legado. Hoje, na mentoria do Performind, a gente estava conversando bastante a respeito disso. E eu me lembrei daquela música do Titãs, que fala assim: devia ter amado mais, ter vivido mais, ter visto o sol se pôr. Só que ali estava escrito numa lápide. E quando está escrito numa lápide, ele só pode realmente lamentar o que não fez. Só lamentar. Então, antes que você chegue num estágio onde a sua possibilidade é só lamentar, está na hora de você sacudir. Foi até que cantou, exatamente, exatamente. Então, o que você precisa realmente é linda. É linda sim, Nair. Maravilhosa essa música. Mas ela conta a história de alguém que já morreu e que não viveu. Não viveu enquanto estava aqui. É isso que eu estou dizendo. Quando a gente não presta atenção na vida, a gente morre com o sentimento do devia ter feito, devia ter realizado, devia ter falado, devia ter amado, devia, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então, o que a gente precisa fazer é ter essa consciência de que tudo que você tem ao seu redor pode te trazer uma inspiração. Eu estava hoje aguardando um atendimento e eu ouvi duas pessoas falarem uma história muito interessante, que é uma chave assim, ó, poderosíssima. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Brenda. Hoje nós estamos falando de inspiração em nosso redor, em nosso cotidiano, como o nosso cotidiano nos inspira. Eu estava começando aqui a falar uma história para vocês que eu ouvi hoje. Cheguei, foi a primeira coisa que eu fiz, gente, foi anotar. No primeiro papel que eu encontrei, eu anotei. Então, qual é essa história? Essa história diz assim, que quem contou essa história foi Santo Agostinho. Eu fui pesquisar. E aí, o que acontece? Você tem duas pessoas presas. Duas pessoas que estão presas numa mesma cela. Só que uma
está sempre olhando para baixo, conformado com a situação. Eu já estou aqui mesmo e deixa passar os anos, deixa rolar. Eu sou prisioneiro. Então ele sempre ficava olhando para o chão, porque ele estava aprisionado ao chão. Enquanto o outro presidiário, ele olhava entre as grades para o sol e para as estrelas. Então, para ele ainda havia um caminho melhor, uma situação, uma alternativa. Ele ainda queria viver. Ele queria viver mais, ele não queria se conformar com, de repente, um erro que ele fez que o levou até ali. Mas ele não se conformava com aquelas correntes que o estavam aprisionando. Então, mesmo por trás das grades, ele olhava o céu, ele olhava o sol e ele contemplava a natureza. Então, ele estava realmente na busca da liberdade, porque ele olhava para fora. Eu quero a minha liberdade e, de repente, eu vou fazer algo melhor com ela dessa vez. E o outro que se olhava para o chão, ele estava conformado em estar preso por determinação de uma outra pessoa. Então é isso que a gente precisa entender. Tudo está ao nosso redor. E para onde você está olhando hoje? De onde está saindo a tua essência para olhar? Para as estrelas, para o sol, entre as grades, para o dia, à noite, contemplando que um dia você pode ser livre para fazer, escrever o que você quiser, ou você ainda está olhando para o chão, dizendo que, não, eu não tenho coragem, me conformar assim mesmo, recebi essa pena, vamos cumprir e tudo bem. Vocês entenderam a diferença do que contempla e do que só fica olhando para os próprios passos? Essa é a diferença entre quem contempla e tem insights e tem grandes... vem no criativo dela, coisas que ela pode estar vendo, olha isso, olha aquele cara, olha o que ele fez, mas se ele tivesse feito assim, eu acredito que seria melhor. Nossa, olha aquelas senhoras, você entendeu? Vem colocando insights, vai jogando. E aí você, depois que você jogou tudo isso, você pega e transforma no seu livro, transforma no seu e-book. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas querem coisas mais humanizadas. Elas querem coisas humanizadas. Quantas pessoas você não tem visto nas redes sociais que não tem nenhum título, que não é advogado, que não é médico, que não é engenheiro, que não é nada. Boa noite, Esther, sua linda. Beijo no seu coração, hein, mulher? Então, que não é nada disso, mas que consegue entregar tanta coisa boa, que consegue entregar para vocês o melhor deles, que se dedica, que estuda, que vai sempre adiante, que vai sempre à frente, mesmo não tendo um título. Então, hoje, para as pessoas no digital, não importa o título que você tem. Não importa quem você é. Não importa. Isso importa para você. Para que você faça o que você vai entregar de uma melhor maneira. Se você vai escrever, para que seja uma melhor maneira. Porque você lembra quantas histórias e contos você já não ouviu em todos os lugares, como eu ouvi hoje de Santo Agostinho. Essa passagem. E aí eu vim e tirei uma mensagem que eu achei a passagem interessante. Aí eu vim e extraí uma mensagem. E aqui, ó, já dá até um e-book para você falar: sou conformado com a situação ou ainda busco a minha liberdade? Você entendeu que é tudo uma questão de interligação daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está vendo, daquilo que te chamou a atenção. Quantas histórias você não chega em casa e conta: olha, amor, hoje eu vi tal fulano fazendo isso, falando isso, ou mesmo na internet, ou mesmo na sua própria casa, às vezes com alguma visita. Vocês têm que se manter aberta. A sua mente tem que estar aberta. E você tem que ser livre para ouvir as vozes do mundo, para que você possa filtrar e transformar na sua própria voz.
Você só consegue ter uma voz autêntica, ativa, quando você consegue ver à sua volta tudo que está acontecendo. E tudo que estiver acontecendo, vai estudar mais profundamente. Eu deixei nos meus stories hoje uma situação que é daquelas crianças do Marajó. Que no governo passado, havia uma pessoa que recebeu uma denúncia de um bispo católico a respeito do que acontecia. E essa pessoa foi para fazer o que era necessário em relação a isso, pediu ajuda. E muitos artistas, muitas pessoas vieram e falaram que ela era uma louca, que lá não tinha nada disso. Por quê? Porque eles podem frequentar a Ilha de Marajó, mas eles frequentam os lugares altos, os lugares tops, os melhores hotéis, tudo isso, as melhores praias, né, os melhores programas. Então eles não têm esse acesso. E aí precisou uma pessoa vir num programa que ela estava sendo julgada pela música para cantar o que acontece na Ilha do Marajó. E aí a gente vê que lá atrás alguém já tinha dito isso e foi taxada de louca. Até quiseram caçá-la. Mas não tem problema, quando você está fazendo algo que é importante para as pessoas, você realmente vai desagradar as pessoas. Então, eu falando a respeito de tudo isso hoje, me veio essa situação do não julgamento, de viver a sua vida de forma autêntica. Porque quando você julga alguém que você não foi buscar a história real, não foi buscar se aperfeiçoar sobre aquele assunto, e imediatamente você manda para uma outra pessoa falando a respeito, você imaginou a frequência ruim que você traz para a sua vida? A frequência ruim que você está trazendo para a sua casa, para o seu lugar de morada, para o seu coração. Você está amontoando aí, ó, mágoas, tristezas, rancores, falta de perdão. E isso não te deixa romper e nem contemplar a natureza e tirar dela o que de mais valioso você tem. De mais valioso. Até porque Deus te fez governador sobre todo esse mundo. Então, olha como você consegue extrair da natureza, extrair da sua vida, até andando num carro, e você vê algo de diferente, diferenciado, e você acredita que aquilo pode vir e ser um tema, e ser uma situação. Outro dia eu vi aqui num local onde existem muitas pessoas em situação de rua. E uma delas tem um cachorrinho que é uma graça, um cachorro branco de porte médio. Porte médio? Não, porte grande. É um cachorrinho branco, eu acho que deve chamar pirata, talvez, porque ele tem uma manchinha aqui nos olhos. E aí, foi muito engraçado. Eu parei no semáforo e vi aquele cachorro que ia atravessar a rua. Eu parei aqui, porque aqui ia passar os carros. Então eu vi pessoas correndo pela rua, quando os carros estavam longe, e vi aquele cachorrinho. Aí eu fiquei, meu Deus, não deixa ele passar essa rua agora. Agora não, tá vindo muita coisa. E aí ele esperou o sinal verde para ele. E quantos de nós não faz isso? Colocamos a nossa vida em risco, colocando as nossas responsabilidades para outro lugar. Nós não nos atentamos para o que está ao nosso redor, porque as pessoas que passavam correndo ali, querendo atravessar a rua, colocando em risco a sua própria vida, elas não tinham prestado atenção de quanto elas são importantes, porque se você arrisca a sua vida, é sinal que você não tem importância nenhuma para você. E aquele cachorro, ele esperou o sinal verde para ele. Olha a lição. E aí vem na sua mente, você precisa escrever um livro ou um e-book a respeito desse fato, que as pessoas precisam estar muito mais ligadas ao seu redor e ter a certeza que o que tem ao seu redor é o que vai te fazer crescer. Sabe, são insights que você tem.
São insights e às vezes é para você. Você tá com tanta pressa que nem o sinal para que você passe e não arriscar a sua vida, você não presta atenção. Então você está entendendo como o seu cotidiano é importante para a sua vida. E se você se tornar um escritor muito mais... Gente, coloca na cabeça de vocês que hoje nós somos escritores de um novo tempo. Nós somos escritores onde você não precisa fazer uma faculdade de literatura. Você não precisa, você tem o digital. Você tem pessoas que ensinam, assim como eu, se você quer escrever o seu livro e deixar o seu legado. E não ler na sua lápide, devia ter. Então, mas não teve. Então não dá para reclamar mais. Nem consegue, aliás. Então não deixa ninguém que vai ficar escrever na sua lápide, devia ter. Essa fez. É isso. É sobre isso. Coloca na sua mente que você precisa ser a pessoa que faz. Tem que ser a pessoa que se percebe. Tem que ser a pessoa que percebe o seu entorno e que traz motivação para a escrita ou simplesmente para insights, para uma palestra, para alguma coisa nesse sentido. Você consegue prestar a atenção adequada e fazer essa reflexão sobre o que você viu. Quantas vezes você não chega e conta como foi o seu dia? Conta para o papel. Chega e escreve no papel. Fala no seu telefone e guarda. Que são insights que depois você pode ir montando um quebra-cabeça e deixar a sua escrita de uma forma maravilhosa, porque tudo que você escreveu veio do meio em que você vive. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é aprender a contemplar, como aquele prisioneiro que via o sol, que via as estrelas, e que queria cada vez mais colocar na sua mente que ele era uma pessoa livre. Vocês têm que se imaginar sendo um dos dois, para que você não perca tempo. Então, no seu dia a dia, o que você pode se inspirar? Primeiro, em pessoas. Cada pessoa, eu como advogada, durante 30 anos, cada pessoa tem sua história para contar. Então, cada história que as pessoas me contaram ao longo desse período, poderia ser um livro. Durante 30 anos eu ouvia 2, 3, 4, 5, 10 histórias diferentes por semana. E depois eu precisava pegar essas histórias, entender da forma emocional, entender de uma forma racional, e eu precisava colocar aquilo no papel e expor uma situação, a situação que a pessoa me contou, para que eu possa levar para um terceiro, porque o juiz não conhece. A gente, como advogado, o juiz não conhece os clientes. E se ele conhecer, existe um recurso que a gente não deixa que o juiz julgue aquela causa. Ele fica impedido. Ele fica impedido de julgar essas causas. Então, se coloca, perceba pessoas, como as pessoas têm diferentes ideias, têm diferentes atividades, têm diferentes funções, têm diferentes histórias. Você já sentou com alguém que avô, bisavô, que tem um monte de história para contar? O meu pai era assim. Ele tinha tanta coisa para contar, ele me contava tanta coisa. E aquilo era fascinante de ouvir. Porque cada pessoa é indivíduo, cada pessoa é individual. Então, cada indivíduo tem a sua própria história. Boa noite, Rondinelli. Muito obrigada, meu amigo, de vir para cá. Muito obrigada, viu? Um prazer ter você aí. Então, cada pessoa ela tem a sua própria história, que veio cheia de desafios, cheia de decepções, cheias de triunfos, cheias de sonhos. Então, quando você conversa com alguém, você consegue extrair dali tantas coisas diferentes que talvez você, na sua essência, no seu autoconhecimento, no seu propósito, aquilo ainda não passou. Que coisa, né?
Então, cada pessoa como indivíduo, ela traz uma carga de história. Ela traz uma carga de inspiração para você. Converse com as pessoas. Converse. E isso é muito, gente. É muito bom. Quando você conversa e você fala, puxa vida, isso daria um livro, hein? E aí você começa a trabalhar nessa situação. Eu acredito que dentro da sua casa mesmo, no seu pai, na sua mãe, nos seus avós, nos seus irmãos, nos seus sobrinhos, nos seus filhos. Minha avó morreu 119 anos. Quantas histórias eu ouvi. E é isso, Nair. E não tem vontade de colocar isso no papel e deixar os seus avós, a sua avó, com um legado para o resto da vida, que os netos, os bisnetos, os tataranetos possam conhecer a ela e a você, através de uma escrita que você faz. Olha que coisa legal, como a observação e a contemplação são importantes para a sua criatividade. Porque vem a inspiração. Mas não deixa, gente, de anotar. Cada saída, tem gente que fala que cada mergulho, cada isso, aquilo é um flash, né? Então, cada saída minha de casa é uma inspiração. E eu vejo a hora de chegar. Vejo a hora de chegar, escrever tudo que eu vi na rua. Gente, são coisas... Olha, tudo isso aqui são inspirações. Eu tenho esse bloquinho, porque depois eu digitalizo, né? E já está digitalizado tudo isso aqui, por isso que eles estão aqui mais ou menos soltos. Mas olha, isso aqui, você não tem noção. Às vezes você está passando por um problema ou por uma situação e você se lembra, puxa, aquele dia eu vi isso e eu anotei. Aí você corre e busca. Isso é tremendo, tremendo. Então, você tem aí, quais são as suas fontes de inspiração no seu cotidiano? Então, nós falamos de pessoas. Agora nós vamos falar de lugares. Por que os lugares são inspiradores? Porque também cada lugar tem a sua característica própria, tem a sua atmosfera própria, entendeu? Desde que você vá para um local assim cheio de árvores, cheio de natureza, que você tá lá sozinho, meditando, né? Como a gente vê nesses filmes, meditando na beira do abismo pro mar, umas coisas meio assim, né? E que a gente ama. E quantas vezes você já não fez isso? Até numa balada, até no seu ritmo urbano, até nisso você consegue tirar inspiração para poder levar para as pessoas coisas que ela realmente quer ouvir. E hoje é isso que elas querem ouvir. Hoje as pessoas, por conta do digital, quando você tem a sua página digital, a primeira coisa que elas fazem, depois que elas te conhecem, é buscar pela tua página. Porque ali é o seu currículo. Ali está quem você é. Os passos que você está dando. Quem está ao seu redor. Como você fala, como você se comporta para estar entregando um determinado conteúdo que você está integrando. Eu preciso gostar mais de escrever. Só treinando, Rondinelli, você precisa tornar isso um hábito. Quando seu cérebro entende que você transformou a escrita em um hábito, ele vai fazer com que você escreva todos os dias. Porque você vai ter essa necessidade. Começa a fazer só alguns insights. Começa a jogar situações. Nossa, hoje eu vi isso e eu tirei essa granada. E eu tirei essa chave. Aí você vem num outro dia, numa outra cena, com uma outra pessoa, em um outro lugar. Os ambientes, gente, eles desempenham, assim, um papel fundamental para tudo que a gente vai fazer. Tudo que a gente vai fazer. Você já pensou que o ambiente que você convive pode, em sua maioria, as ações e reações que você tem? Não adianta a gente achar que ambiência, que frequência é coisa que não tem necessidade de ter.
Eu, quando me descobrir que eu não estava nem em um ambiente e nem numa frequência que me ajudasse a subir de nível, eu fui inspirada a sair dali e andar com outras pessoas. Rondinelli, Macleire, que estão aqui, são pessoas com quem eu ando junto. Nós fazemos parte de um grupo e fazemos mentoria com uma pessoa que já está um nível acima e a gente anda junto. Por quê? Identidade, de propósito, de inspiração, cada um ajudando o outro na sua área. Ah, isso é networking? Não, não é. É um grupo que a gente está sendo mentoreado por alguém que está um nível superior da gente, mas como a gente está ali, a gente está andando junto. E é tão bom e agradável saber que as pessoas que estão ao seu redor, elas te inspiram. Por quê? Porque é aquilo que você precisa para você. É maravilhoso. Nair Macedo, boa noite, Nair. Aí, tá vendo, Nair? Aqui você não recebe só de mim, não, os boa noite. Você recebe de todo mundo que entra. Então, é o que eu digo para você. Explora locais diferentes. Explore locais diferentes. Vá num local que você nunca foi e tenta tirar de lá algo que você possa trazer de lição para sua vida. Lugares, pessoas diferentes, situações diferentes. Procure fazer isso. Exercita sua mente com coisas diferentes das quais você está acostumada. Saia dessa rotina. Eu escrevo muito, tenho milhões de anotações, mas não passei para o digital. Mas vou escrever o meu livro em breve. Qual o primeiro passo para você nos ajudar a escrever e publicar? O primeiro passo, eu preciso sentar. Primeiro você tem que ter a ideia, no mínimo. Você tem que saber mais ou menos sobre o que você quer escrever. A partir daí, você tem que ter isso aqui, ó. Os insights. Você precisa ter uns insights. Você precisa ter um caderno onde você anota tudo. E a partir dali é que um mentor como eu vai te reconhecer, vai saber como você é, o que você está disposto a entregar, qual é o seu propósito e trabalhar dentro das suas anotações que você fez todos os dias, que você colocou todos os dias para ficar ali como sendo uma chave, insights que você possa fazer. Então, gente, aqui a gente fala o que a gente faz, tá? Então, tá aqui, ó. Olha quanto livro vai sair daqui. Cada papelzinho desse que vocês estão vendo aqui colorido, ó, é um assunto e um tema diferente para um livro ou um e-book diferente. É isso. Ah, mas isso aí vou ficar muito tempo fazendo. Esse é o meu método. É o que serve para mim. Você precisa ter insights e coisas e as pessoas entrarem, escavarem junto com você o seu interior para a gente descobrir o que é que você tem para entregar para esse mundo e que o mundo não pode ficar sem ouvir. Todo mundo tem algo que sabe, que entende, que se dedica e que o mundo precisa saber. Todo mundo tem. Ah, eu tenho uma pessoa que faz mentoria com a gente, eu tenho a minha lasanha de frango. E ela escreveu um e-book sobre a lasanha de frango e outras receitas que ela tem. E hoje ela ensina, inclusive, na internet a fazer. Uma pessoa que não queria nem falar. E aí o dia que perguntou o que é que você tem de inspiração, ela falou, minha lasanha de frango. Pronto, gente, ela tá ganhando. Porque a inspiração dela foi os domingos passados em casa, as visitas com a lasanha de frango, as histórias que foram contadas ao redor daquela mesa, que a pessoa estava fazendo a lasanha, que eles sentaram para comer a lasanha. Imagine quantas histórias não saem do seu almoço de domingo, quantas histórias não saem da balada com seus amigos, coisas que você acredita que não tem importância nenhuma, mas se você faz alguns insights e depois vá buscar conhecimento a respeito disso, você vai ter
um livro para fazer a cada 6 meses. Eu posso garantir isso para você. Garantir para você que você possa fazer isso. Pegar todas as suas inspirações e compilar e fazer algo grandioso para que você tenha e possa viver, inclusive, dessa renda. E possa viver dessa renda. Eu não sei se a Brenda ainda está aqui. Se a Brenda estiver aqui, a Brenda é um exemplo disso. A Brenda é advogada. A Brenda trabalhava comigo. E quem é a Brenda hoje? Hoje, a Brenda é a maior influencer para quem faz venda de produtos de beleza. A Brenda hoje dá palestra fora do país para pessoas aprenderem a vender. Sabe esses produtos de catálogo? É isso. É isso. E ela é uma advogada e olha o que ela encontrou. E hoje, olha, para você ter vaga para as aulas dela, eu acredito hoje que só outubro ou novembro. Para ter vaga para a aula dela. Se você quiser, você tem que comprar agora. E por quê? Porque ela observou. Porque ela sabia o que ela queria. Porque ela fez um autoconhecimento. Ah, mas ela foi louca de sair da advocacia. Foi nada. Eu também estou fazendo essa transição. Ela fez foi bem. Porque hoje ela transborda tanto, ela ensina tanto, que pessoas estão saindo da CLT, estão saindo das suas casas, mulheres que só ficavam em casas, e aprendendo a fazer vídeos, a vender, como falar, aprendendo maquiagem, aprendendo visagismo. Você viu que de uma coisinha que era a venda do produto, porque ela vendia Mary Kay mesmo sendo advogada. E aí, o que aconteceu? Ela tinha essa diferenciação na própria Mary Kay, de vender muito. E aí ela começou a ensinar pessoas de uma forma informal. E de repente, é esse boom que veio. E ela não ficou só a ensinar a vender. Ela colocou, ensinando maquiagem, como usar os produtos na sua cliente, visagismo que você precisa aprender, ela dá aula de visagismo. Então, engloba tanta coisa, mas ela primeiro precisou ir. Ela precisou parar de ser uma pessoa que sonha para ser uma pessoa que age, que está viva, que não está dormindo a todo tempo. Porque quem só tem sonhos é uma pessoa que está dormindo há muito tempo. Bom, vamos lá. Então, nós vimos aqui algumas coisas que possam trazer inspiração. A Brenda é uma inspiração. Macleire, uma inspiração. Rondinelli, uma inspiração, gente. Posso dizer para vocês que esse pessoal que caminha comigo no Performind são pessoas excepcionais para você entender e compreender como é que de repente você faz uma transformação na sua vida e coloca uma situação melhor para você. Rondinelli, Macleire, eu, pessoas que estamos ali andando com o mesmo grupo, a gente está crescendo e rompendo barreiras mentais, barreiras de opiniões, de críticas, de medos que a gente mantinha. Mas para isso você precisa de um mentor. Tem a necessidade. Um mentor na sua vida, ele é um GPS. Ele te indica o caminho. O GPS te indica um lugar onde tem menos acidentes, onde você pode chegar mais rápido, onde você vai pagar menos. E o mentor, ele faz a mesma coisa. Ele te indica o caminho. Ele te indica os obstáculos que você vai passar. E ele te indica como chegar naquilo que você pretende chegar. Essa é a importância. Rondinelli é uma inspiração para todo mundo, viu, Nair? Para todo mundo. Só quem não conhece o Rondinelli não se inspira nele. Então, vocês estão vendo que existem pessoas que vocês precisam se inspirar? Lugares que vocês precisam se inspirar? Agora vamos falar de um terceiro, que é eventos.
Então, quando você vai a algum evento, seja ele religioso, seja ele um casamento, seja uma festividade cultural, seja encontros que você tem com pessoas em um determinado local, pessoas que você nunca viu ou que você aprendeu ali a ver, né? Todos esses eventos trazem em si pessoas que se interagem. Então, num evento existem pessoas que se interagem. Então, nessas interações é que muitas vezes vem a sua inspiração para o seu próximo tema dentro do gênero que você se prontificou a escrever. Ah, mas eu tenho que escolher só um gênero? Não. É que às vezes você tem que ter um gênero que seja estabelecido como prioridade. Eu quero escrever romance. Porque quando você faz repetidamente o que você já fazia, você transforma isso em algo muito maior. Em algo muito maior. Quando você exponencializa, põe força, põe objetivo dentro de algo que você já mentalizou, num resultado que você espera e no dia de hoje que você está vivendo, quando você põe força nesse algo que você já faz e que você precisa só exponencializar e fazer melhor a cada dia, você vai ver que isso se mostra um boom na sua vida. Mas você pode sim ter outros gêneros, ter outros tipos de escrita, ok? Me fazendo entender? Estamos subindo uma escada e vamos pegar na mão das pessoas que querem subir essa escada também. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou me propondo nessas 7 lives trazer todo o lado subjetivo do meu método para escrita, para você aprender a escrever. Eu estou trazendo todo o lado subjetivo. O que vem para você, que você vai escrever de uma forma melhor. O autoconhecimento, a coragem, a autenticidade, a aceitação e desbloqueio. E hoje nós estamos falando do cotidiano que inspira. Então eu estou trazendo muito pouco de técnicas aqui. Aliás, acho que eu não trouxe, acho que só na primeira ou segunda aula. Eu não estou trazendo técnicas para vocês. Eu estou aqui para revelar em vocês a vontade de escrever e não ter escrito na sua lápide. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito melhor. Devia ter feito isso. Mas você não fez. E por que você não fez? Responde essa pergunta para você. Por que você ainda não fez? Responde aí para você, tá bom? Então, eventos. Depois, conversas. Quando você chega no seu trabalho, quando você chega em casa, quando você encontra um amigo, que você tem aquele bate-papo, muitas vezes nessas conversas surgem inspirações, porque são coisas que talvez você não está acostumado a ouvir ou a falar. São experiências que você ainda não viveu, que outras pessoas viveram. Aí você vai lá, busca aquilo, busca tudo e transforma toda essa situação em insights para você, para que depois você possa romper em um conselho grande que você pode dar para o mundo. Quantas pessoas você já não aconselhou, que vieram buscar para você, que estavam com um problema para resolver, seja em que área for, e que você ajudou essa pessoa, orientou essa pessoa a escrever. Boa noite, Dani! Que bom que você está por aqui, estou muito feliz agora, viu? De verdade. Então, você conversando com as pessoas, você tem muita inspiração para escrever. E essa inspiração de escrita, ela pode estar revelando situações em você que você nem tinha se apercebido. Você nem tinha se apercebido. Agora você entende que para você escrever, você precisa muito, demais, observar a sua volta. E não é só para escrever. É para se manter em atividade, em movimento. Porque eu digo para você algo muito grande, muito precioso. Agora, eu quero que vocês anotem isso. Deus não ajuda quem precisa. Deus não ajuda quem precisa. Deus investe em quem
está disposto a fazer algo diferente. Jesus, quando ele veio para a terra e foi procurar os seus discípulos, onde ele foi? Ele não foi nas sinagogas. Ele não foi nos templos, ele não foi nas igrejas para buscar as pessoas que estavam lá. Ele buscou pessoas que eram de negócios, que eram empreendedores, que conseguiam resolver problemas de uma forma mais humanizada, que tinha problemas na família, mas que trouxeram tudo aquilo e andando com Jesus foram resolvidos. Você não tem em nenhum momento da Bíblia alguém que diz que Jesus bateu na minha porta dizendo para mim, olha, eu sei que você está passando por um problema de saúde ou por um problema em relação a demônio que eu preciso tirar de você. Não. Todas as vezes ele foi provocado para realizar um milagre na sua vida. Jesus, Deus, precisa que você dê a ele as armas para isso. Quando ele fez o sermão do monte, que ele falou com muitas pessoas, quando ele foi dar as pessoas estavam com fome, ele não pegou os cestos e fez assim, façam-se a comida. Entendeu? Ele precisou que alguém que tinha 5 pães e 2 peixes se apresentasse a ele e provocasse o milagre. E é isso. Deus não ajuda quem precisa, mas ele faz milagre em quem provoca a autoridade dele e a capacidade dele. Então comece a provocar essas coisas em você. Em você. Você precisa ser provocada por coisas que acontecem ao seu redor. Se provoque, faça, preste atenção, preste mais atenção nas coisas. A Elsa está nos entregando algo que ela aprendeu com mais de 30 anos de experiência. É isso, Rondinelli. É isso, é escrita. É escrita. Gente, eu escrevo muito todos os dias. Muito todos os dias. Então eu sei como fazer de uma maneira melhor. Eu aprendi nas técnicas, porque eu só escrevia, mas eu não tinha a técnica. Hoje eu tenho a técnica e por isso eu mentoro pessoas que gostam de escrever, mas que não têm a técnica suficiente para isso. Ah, mas eu preciso de técnica? Precisa. Você precisa. Porque a primeira coisa que você precisa é ter um encontro com você. Para se tornar um escritor, você tem que saber quem você é. Não tem como, gente. Não tem como. Você precisa saber quem você é. Antes as pessoas faziam livros para um certo nível de uma sociedade, para um certo nível de pessoas. Hoje isso está muito acessível. Hoje é uma escrita nova, é algo novo. Deus não atende necessidade, mas Deus atende fé. Porque quando você tem fé, você tem que fazer exercícios. Eu tenho fé, não dá só para falar. Primeira coisa que existe no processo da fé é acreditar. Se você não acredita que algo possa acontecer, que Deus está ali para realizar suas promessas, que você é filho de um rei, que você é sacerdote e reinante nesta terra, porque quem te fez te constituiu assim, enquanto você não entender isso, você vai ficar na dependência de dizer que você não tem condição e que você está passando por necessidades. Esses dias numa live, eu vi uma pessoa comentando assim, que não ia participar de um workshop que ia demorar 3 dias, o workshop ia demorar 3 dias. O valor era em torno de R$400 para os 3 dias. Com apostila, com certificado, com tudo. E ela disse que ela não iria participar porque R$500 era algo muito alto
para a vida que ela levava na cidade dela, que isso era um valor muito alto. E aí você se pergunta, por que ela não saiu de lá ainda? O que ela está fazendo lá ainda? Observando ao seu redor a miséria que o cérebro dela já enraizou aqui dentro da mente. O que ela está fazendo lá ainda? Deus não pega ninguém parado, gente. Você tem que estar em movimento. Os teus clientes não vão te encontrar parado, vão te encontrar só em movimento. Quem quer ler os teus livros, você primeiro precisa escrever. Senão, não tem jeito. As pessoas não vão saber o que você pensa e o que você pode entregar se você não estiver totalmente consciente do seu ambiente e da frequência que você emite. É uma coisa de louco isso. Por que em vários feeds do Instagram, muitas vezes a gente para que coisa que não tem nada a ver com a gente? Mas porque é reação a alguma imagem ou alguma coisa que a pessoa está fazendo e que você se identificou com aquilo. Olha como o seu cotidiano é importante. E quem estudou e sabe disso, vai usar isso na rede social para atrair pessoas. Você precisa descobrir quais são as dores das pessoas. Para aí você escrever sobre as dores das pessoas e entregar para ela aquilo que ela está esperando dentro da atividade, da função que você pratica em primeiro momento. Por quê? Porque você precisa exponencializar o que você já tem. Então você precisa aprender mais sobre o que você já faz. Depois, aí sim você pode diversificar a sua escrita, a sua como você vai fazer as suas palestras, as suas lives. Mas no começo, dedique-se muito ao que você já faz. E através do conhecimento, exponencialize isso, para o mundo e para sua mente, que vai abrir uma mente em você, com certeza absoluta, para que você tenha mais criatividade, para que você escreva. A gente só não escreve muitas vezes porque a gente não contempla, a gente não observa, a gente trata pessoas como pessoas, lugares como lugares, eventos como eventos, e a gente trata conversas como conversas, quando nós deveríamos usar tudo isso para nos trazer conhecimento, para nos trazer pensamentos, experiências, e eu estudar em cima daquilo, ter um conhecimento maior em cima daquele assunto, para depois poder transbordar para vocês. E é isso, a gente fica, não, acho que escrever, sentei no computador, tá tudo na minha cabeça, e eu vou... Não é assim. Nem para advogar é assim. E eu garanto que tem muita gente aqui que não é assim. Que não é só sentar e falar. Muitas pessoas acreditam que escrever é um ato mecânico, que você tá tudo aqui na sua mente e aí você senta na frente do seu computador e escreve. Não gostou? Apaga. Puxa, mas o que eu poderia falar mais aí? Aí você não tem os seus insights anotados do seu cotidiano, do dia todo. Então você não vai ter onde buscar. Porque você não aproveitou ao máximo a sua vida, da hora que você acorda para a hora que você vai dormir, para ter inspirações, para ter mais conhecimento, para trazer para você a sua identidade e a sua individualidade. Então você precisa aprender a aproveitar esse caminho, aproveitar o que você faz, porque o que você já faz precisa exponencializar, você precisa dar um nível maior a isso, você precisa romper com o limite daquilo que você sabe. E para escrever, você precisa ter conhecimento maior daquilo que você já sabe. Porque as pessoas vão se identificar com o seu gênero, mas elas querem ter ali coisas do dia a dia e coisas que possam levá-las a um outro nível, mesmo que seja o mental,
você lê um livro, que aquele livro te trouxe algo, alguma experiência bem legal e que está fora das experiências do seu dia. Então você leu aquele livro e acredita que aquilo pode fazer diferença na vida das pessoas, assim como está fazendo na sua. E aí você publica. E aí você transbordou o que você precisava transbordar. O que pessoas não poderiam permanecer vivendo sem ter uma vida e uma experiência que você mesmo trouxe. Então, escrever, levando em conta toda essa inspiração do cotidiano, viver com isso é aprender a contemplar. Aprenda, da hora que você acorda, a contemplar, você abrir os olhos. Contemple tudo isso em você. Contemple no mundo, contemple na vida. Ler livro traz até cura. Até cura, com certeza absoluta. Até cura traz. Técnica perfeita. Exatamente. Você precisa aprender a permear a sua vida cotidiana. Você precisa aprender a passear por ela. E a entender que dela, muitas vezes, vai vir a sua inspiração para escrever um best-seller. Ser a pessoa que vendeu demais. Por quê? Você contemplou. Você anotou. Então você já vivenciou. Você falou. E aí você vai escrever. É tudo uma sequência. É tudo uma sequência. Não dá para você pular etapas. Não dá para você fazer isso. Ah, eu posso? Pode, você pode fazer o que você quiser. Só que o resultado que você busca não vai ser o resultado que com certeza você tinha na sua mente. Sabe por quê? Porque quem não consegue contemplar, quem não consegue ser grato por tudo que tem, quem não consegue admirar histórias de pessoas, de lugares, de eventos, de conversas, quando você não consegue extrair essas situações, é um mau sinal, não é um bom sinal, não. É sinal que a vida não tem muito sentido para você, não. Contemplar traz inspiração e conhecimento. Inspiração e conhecimento. Exatamente isso. Exatamente isso. Vocês querem uma coisa engraçada, assim? Eu não sei se vocês têm bichos de estimação. Eu aqui em casa tenho 2 cachorrinhas, 2 poodles, pequenininhas. E eu sempre as observo, até porque elas são resgatadas, e uma delas ainda tem esse receio, sabe? Esse temor de pessoas. Então ela ainda tem. Então eu observo bastante como é que ela fica. E quantos de nós aqui não estamos com medo por conta de pessoas que nos fizeram mal no passado? Para essa minha cachorrinha, fizeram muito mal. Então hoje eu mostro bem para ela. E só devagarzinho que ela foi se abrindo para que eu pudesse chegar até ela e cuidar dela da maneira que ela necessitava ser cuidada e não como ela estava sendo tratada. E a partir daí, eu comecei a perceber que toda uma relação, toda uma situação, tudo aquilo que você vê, o que um cachorrinho faz de manhã, que eles acordam, esticam os bracinhos assim, ó, assim. Sabe o que eu faço no mesmo momento? Também vou alongar. Eu também vou alongar. Porque eu prestei atenção no que é que meu cachorro faz todo o tempo. Olha que maravilha isso, gente. Olha que coisa mais linda quando você tira do seu animalzinho algo que você sabe que você precisa fazer e ele tá ali para te lembrar. Você tá vendo o que é contemplar? Você tá vendo o que é observar? É isso. Eu contei na minha mentoria que eu faço um dia que eu moro num lugar muito gostoso, muito bom. Eu vim pra cá, pra essa casa. Oi, Gra, tudo bem? Essa Gra, minha melhor amiga, gente. Ai, essa mulher é daqui.
E eu contei outro dia na mentoria que eu estava fazendo, que quando eu vim para essa casa, que é uma casa gostosa, mas é uma casa antiga, a gente está reformando muita coisa, mas eu contei assim que eu não me permitia estar aqui. Para mim, sempre como eu fui uma pessoa improvável na minha vida, para minha família, para um monte de gente, eu era improvável. Então, eu não me permitia, quando eu vim para cá, ter isso que eu tenho. Olha que coisa. Eu não me permitia. E aí, eu falando, já tendo uma denominação que eu frequento até hoje e buscando mais sobre a palavra de Deus. E aí, um dia eu acordei muito cedo, porque eu começo a fazer minhas coisas muito cedo. Eu sou uma pessoa muito diurna. E aí, eu ouvi um sabiá cantando quando o sol estava nascendo. E esse sabiá cantava igualzinho a uma sabiá que meu pai tinha. Meu pai era apaixonado por aves. Uma pena que naquela época se prendia. Hoje a gente sabe que não precisa mais. Então eu me lembrei do meu pai, que era o meu porto seguro. Então aquele sabiá veio falar para mim assim, ó, representando Deus, que é o meu pai. Ó, fica tranquila. Se você está aí, é porque você acessou essa situação. Você acessou o que eu já deixei nesse mundo para todo mundo. E você acessou. Acessou. Então fica tranquila. Não se sinta culpada. Porque você só tem isso porque eu estou aqui te vendo, te acompanhando e fazendo com que você pense de uma forma diferente todos os dias. Então você viu a sequência que foi de uma inspiração? Eu, toda culpada, aí veio um passarinho, que o meu pai, que é a pessoa que eu acredito que eu mais amei nessa vida, que me compreendia, que me entendia, mas que como figura masculina não conseguiu sê-lo. Mas não tem problema, eu não consigo lembrar de um momento na minha vida com o meu pai que tenha sido ruim. Não consigo. Até as surras que ele me dava é porque eu merecia. Então não consigo de lembrar de um momento que meu pai tenha feito alguma coisa. É por isso que essa sabiá veio, para eu lembrar de pai. E hoje eu chamo Deus de pai, de papaizinho, de Abba Pai. Então como eu faço isso? Tudo foi linkando, e no meu coração e na minha mente veio: acalma-te, fica tranquila, você só acessou o que eu deixei para todos os meus filhos acessarem. Você está me provocando, então eu estou aqui para reagir às suas provocações. Fica tranquila, eu te coloquei aí. E aí, gente, como que a natureza foi essa inspiração para mim, para que eu entendesse que eu estava no lugar certo, porque Deus me colocou. Você honra seu pai. Muito, 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 muito eu honro meu pai. Meu pai foi maravilhoso. Minha mãe era mais louca, assim, que nem eu. Mas meu pai não. Meu pai era muito centrado, muito pé no chão, mas não tinha a autoridade masculina. Ele foi sufocado pela autoridade da minha mãe, que era uma mulher que fazia a gente rir demais. Demais. Nós tivemos muitos problemas juntas, mas era uma mulher que me ensinou muito e eu quero demais todos os dias pensar nela e pensar no meu pai e entender que eu tenho que honrá-los, mesmo eles tendo partido, e para honrá-los eu preciso contar coisas boas a respeito deles, porque todo mundo sim, tem as suas falhas, mas de pai e mãe não fique enfatizando, porque quando você faz isso, você não honra o teu pai nem a tua mãe. Honre teu pai e tua mãe, porque você pode ter certeza que os seus dias serão prolongados nessa terra, e não sei o que estou dizendo. Isso está escrito na palavra de Deus, que hoje a palavra de Deus é Jesus Cristo. Então pensa nisso, você sempre fala que Deus é amor. Então se Deus é amor,
e você não ama, é porque Deus não está em você. Pensa bem nisso. Mas vamos voltar aqui, que nós demos uma voada aí agora, né? Uou, lindo demais! Que gostoso! Vamos ver mais o que a gente tem aqui. Isso mesmo, alta frequência. Inspiração para escrever livros, pessoas, lugares ou conversas. Exatamente. Mas vamos continuar aqui. Para que você consiga estabelecer essa situação de você ter ao seu redor como sendo uma inspiração, a primeira coisa que você tem que ter é uma mente aberta. Você precisa ter uma mente aberta e contemplativa. Por quê? Porque a sua mente vai te inspirar em qualquer lugar que você estiver. Qualquer um. Mas tenha a sua mente aberta. Mantenha a sua mente aberta. Ah, mas essa pessoa não está falando a respeito de algo que é importante para minha vida, que sou um advogado, que sou um médico, que estou acima dessas pessoas, que em alguns lugares que eu vou. Sai pra lá, palhaço. Sai pra lá. Enfim, inspire-se em todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as suas conversas. Inspire-se. Inspire-se. Para você se transformar, você tem que observar o que está ao seu redor, porque você vai saber em quem vai ser a pessoa que você vai se transformar. Quem será essa pessoa? Tudo é de acordo com a ambiência que você vive. Eu sempre fui uma pessoa improvável na minha vida, rejeitada absurdamente pelos parentes. Uma vida inteira. Mas hoje eu sou imparável e todos eles sabem disso e todos eles estão no meu coração. Apesar de muitos deles ainda acharem que agora eu não sou mais uma imprestável, mas eu sou mais suportável. E tá tudo bem, gente. Cada um pensa o que quiser. Afinal de contas, você só fala o que tua boca, o teu coração tá cheio. Você só vê defeito no outro quando você conhece o mesmo defeito. Você só passa adiante algo que você pensa em relação a alguém quando você realmente tá afim de diminuir aquela pessoa e com a sua fofoca a pessoa querer gostar mais de você do que do outro. Não vai funcionar, tá? Pode sim funcionar 1, 2, 3 dias, mas depois não funciona mais, tá bom? Você brilha muito. Eu aprendi a brilhar. Se você, por incrível que pareça, até ter luz a gente aprende, até brilhar a gente aprende. Por quê? Porque hoje eu trabalho descansando. Não é descansando que a gente fala, eu trabalho desfrutando. Porque eu tô fazendo algo que eu quero. Então não tem como não estar brilhando sempre. O problema é deles. Exatamente. O problema é deles. Deixa ele lá naquele mundinho. Deixa ele lá naquele lugar que ele acredita ser o lugar dele, né? E deixa a gente aqui batendo papo, né? Deixa a gente aqui batendo papo, trocando experiência, entendendo pessoas, conversando, se inspirando. Deixa nós aqui no nosso cantinho. Não tá gostoso o nosso cantinho de bate-papo? Tá maravilhoso. Eu tô aprendendo tanto aqui. Gente, vocês se lembram que no primeiro dia que eu fiz live, eu desbloqueei algo em mim? Foi espetacular. E eu vou fazer um e-book desse desbloqueio, porque muita gente precisa. Aliás, vou fazer semana que vem. Vou fazer esse e-book semana que vem. Eu estou terminando um e vou preparar um e-book para falar sobre esse meu desbloqueio, porque muita gente, com certeza, tem o mesmo bloqueio que eu tinha até então e não conseguiram romper na vida e escolher coisas melhores para a sua vida, sendo sempre dependente de alguém, porque esse bloqueio que eu tinha, que eu desbloqueei na live da semana passada, foi sensacional.
Foi sensacional. E é isso, o bate-papo é isso. Vocês viram como inspira? Coisas que alguém falou e que eu fui responder, que de repente eu vi que eu estava falando aquilo que era de mim, que estava em mim e que era um assunto que eu não tocava. E aí desbloqueou, e aí eu quero mais escrever mesmo a respeito agora. Escrever sobre isso, passar para as pessoas essa experiência magistral que eu tive aqui, ó, numa live, num bate-papo com vocês. Isso foi divino, divino. Foi demais. Oi, Bruninha! Oi, Bruninha! Bruninha é uma graça de menina, gente. Uma graça. Bruninha quer ser pedagoga. Vamos comer um bolo de morango de novo, hein, Bruninha? Bruninha veio em casa esses dias e me trouxe um bolo de leite ninho com morango. Melhor não falar nada não, né? Bem melhor. Então, é isso, gente. O que a gente precisa é dessa conexão com ambientes, com pessoas, com lugares. Ter a mente aberta. Principalmente ter a mente aberta. Boa noite, Matheus Ribeiro. Boa noite, mestre. Seja bem-vindo a essa live. Então, você precisa manter para escrever, ou para palestrar, ou para ensinar, uma mente aberta. Porque quando você mantém uma mente aberta, você começa a contemplar de uma forma mais profunda. E você consegue trazer para a sua mente, para o que está no seu coração, que governa, e para as suas atitudes que você vai começar a ter sentido. Você precisa ter sentido no que você faz. Muito bom, Elci, top, top. Gente, isso vindo do mestre, a gente aceita, porque a gente gosta. E aprendeu a aceitar. O bolo, menino, Rondinelli, o bolo foi sensacional. E quem trouxe para mim foi Bruninha, minha querida amiga Bruninha, que é uma graça. Então, por que é fundamental você ter essa mente aberta? Porque você vai estar com pessoas diferentes, lembra? Você vai estar sempre em lugares diferentes, em eventos diferentes e conversando com pessoas diferentes. Então, quando você tem a mente aberta, você já está disposta a fazer isso, a conhecer coisas que você não se permitiu ainda se conhecer. Quer por um título que você tenha, quer por alguém que não te permite ser você, que você está preso, quer seja por alguém que falou que você não ia dar em nada, como foi no meu caso, que eu desbloqueei na segunda-feira, que professores da minha primeira série até o último ano do colegial, na minha época eu falava colegial, tá? Antes de ir para a faculdade, professores me comparavam com outros e me diziam sempre que eu era uma pessoa que não ia dar em nada. E eu aceitei aquilo durante muito tempo. E eu desbloqueei essa semana numa live e falei que eu não vou sentar mais no fundo e não vou mais sentar na frente. Agora eu sou quem ensina. Agora eu sou o professor. Eu sou o mentor. Eu assumi essa posição a partir desse bloqueio. Porque eu estava fazendo as coisas na forma que eu quero fazer, as minhas mentorias, os meus métodos, criando, revelando, trazendo para o Instagram, trazendo para o TikTok, trazendo para tudo, mas ainda eu não tinha dentro de mim essa situação de realmente ser um mestre, ser uma mentora, ser uma pessoa que transborda, que ensina, que traz a luz, talvez a quem está escondidinho lá no caminho que não encontrou. Eu te ouvi neste dia, não foi, Nair? Meninas, eu fiquei tão... E meninos, desculpa. Eu fiquei tão assim no dia que eu saí assim, ó, falando, derrubei tudo que tava aqui, quebrei meu relógio, quebrou o óculos, mas ó... Foi mais um desbloqueio e mais um propósito. E é isso que você tem que fazer para escrever. Quem você é? Você veio para cá para quê? Qual o seu sentido? Qual o sentido da sua vida? O que vai estar escrito na sua lápide? Devia ter feito ou fez?
É com você. Gente, você escolhe, como eu digo aqui, você sempre vai escolher o seu difícil. É difícil você permanecer nessa condição, nessa vidinha que você tá. Mas também é difícil você ir para outro nível. Mas você tem que escolher qual é o difícil que você quer. Bruninha me deixou com água na boca quando a Elcio falou do seu bolo. Viu, Bru? É isso aí. É isso aí. Bruninha é filha de uma grande amiga minha. E Bruninha ama as minhas cachorras amam a Bruninha, e eu amo a Bruninha, e a Bruninha me ama. E a gente sempre sente saudade uma da outra, é muito bom isso, é muito bom. Então, você tem que entender que você, com a mente contemplativa, com uma mente contemplativa e uma mente muito aberta, você consegue chegar num ponto para iniciar a sua escrita. Porque você prestou atenção, você viu, você anotou. Como eu te falei aqui, que eu vi 2 pessoas falando a respeito dessa história que Santo Agostinho falou, mas elas não trouxeram mais profundo. Eu fui e me aprofundei um pouco mais. E aí eu quero fazer um e-book a respeito disso. Eu quero fazer um e-book a respeito do que eu passei, o que desbloqueei, o que eu vim desde a minha infância, e eu precisei desbloquear, porque eu fui bloqueada por professores, não na faculdade, mas na minha infância toda foi assim, bloqueios e bloqueios. Não sei se isso existia quando vocês estudaram, porque eu sou um pouco mais velha aí de idade, então na minha escola havia isso, havia uma preferência de alunos que eram filhos de alguém, que eram pessoas que tiravam boas notas, ou que era alguém cuja família interessava ao professor. Eu vivi isso. Então, realmente, eu fui uma pessoa muito improvável. Muito improvável. E eu quero dizer aqui para os meus professores, olha onde eu estou. Sendo mestre, sem limites de hora, de pensamento, de palavra e de sentimento. Todas as pessoas que estão aqui e que querem escrever e que vão escrever são pessoas que vão ser treinadas por mim. Alguém que essa semana descobriu que está na posição que deveria estar desde o começo, mas que foi fazer outras coisas para agradar pessoas, para não se sentir mais no canto, colocada ali, porque diziam para essa criança, para esse adolescente, que ele era improvável, que ele dava trabalho, que ele precisava sentar no fundo, que só tirava nota para passar e que não ia dar nada na vida. Sinto frustrar-lhes. Beijinho no coração de cada uma de vocês, profs. Eis aqui. Mas por quê? Porque eu fui chamada por algo maior, por alguém maior, por alguém que me vê todos os dias. Estando eu dormindo, acordada, estando eu passeando ou não, trabalhando, tomando banho, comendo, esteja eu fazendo o que eu estiver fazendo, ele sempre vai estar ali e vai falar para mim: é isso aí, filha. Bora pra luta. Bora pra luta, bora pra guerra. Bora, porque a batalha é todo dia. Bora desse efeito manada. Vamos tirar aí o pino dessa granada, povo. Né, Matheus Ribeiro? No Lex é isso, gente. É você deixar de ser manada pra tirar o pino da granada que tá aí, ó, dentro de você. E você explodir pro mundo. Hoje a gente estava fazendo uma reunião, foi uma inspiradora a reunião de hoje, por isso que eu estou falando bastante dela para vocês, que me inspirou para muita coisa. E a gente estava falando de que a gente precisa exponencializar aquilo que a gente já faz. O que a gente já faz. E o Lex é isso. Quando eu entrei para fazer esse movimento, a caminhar com as pessoas que estão no Lex, você precisa ter um movimento, gente, para vocês caminharem. Vocês precisam ter pessoas para vocês caminharem, para te inspirarem. Você precisa ter pessoas, lugares, conversas, eventos, para poder inspirar vocês a trocar de nível, a mudar onde você tá,
acomodado para um lugar superior. Mas para isso você precisa ter mente aberta, aprender a contemplar, aprender a ouvir quem está num nível superior a você e entender que você tem que ter um coração ensinável. As pessoas não têm coração ensinável. Elas acreditam que já sabem e que não precisam de mais nada. Nossa, me fez lembrar que até no 5º ano não conseguia ler. Tá vendo? Que coisa, gente. Como a gente vai lembrando, né, de situações que talvez estejam nos prendendo lá no passado e que a gente não resolveu e por isso a gente não se inspira em muitas coisas. A gente não consegue contemplar coisas porque na maioria essas coisas são aquilo que te revela e que te faz lembrar do passado. Então, a gente vai lembrando de tudo isso para poder desbloquear. Viu, Nair? Desbloqueia isso da sua vida. Você precisa desbloquear e você vai ver como você vai conseguir fazer o livro do seu avô, da sua avó, que morreu com 119 anos e que contava para vocês histórias fascinantes. Então tá na hora de você mostrar para o mundo essas histórias que modificaram a sua vida, o seu pensamento e a andar com pessoas na mesma frequência. Você já é amiga do Rondinelli. Olha que maravilha. Gruda nele. Gruda no Rondinelli, que ele vai te ajudar demais. Responde minha pergunta. Qual é o maior legado que podemos deixar para as pessoas que vêm depois de nós? O maior legado que a gente pode deixar para as pessoas que vêm depois de nós é dizer a ela que você fez o que tinha que ser feito. Você fez o que tinha que ser feito. Não o possível, mas o que tinha que ser feito. Não importa se é impossível, se é possível, mas você fez. Você foi lá e fez. Então essa é a maior verdade que você pode ter na sua vida. Deixar um legado numa escrita. Gente, caiu de novo meu brinco. Caiu semana passada e caiu outra vez, mas vamos colocar. E o maior legado que você possa deixar para as pessoas que vêm depois é o exemplo de que você fez. Vocês sabem por quê? Eu vou fazer vou conjecturar aqui, tá? Agora aqui com vocês, porque a gente tá batendo um papo. Sabe o que eu acho que fez essa geração Z zoada pra mim, né? Z de zoado. Ser o que é? Os pais fracos. Pais fracos fizeram pessoas assim. Pais que devem ter apanhado na infância, devem ter sido rigidamente educados e que depois que tiveram seus filhos, disseram assim, eu vou fazer pelo meu filho tudo que eu não tive. Mas não se olham no espelho e não veem que o que você teve fez com que você chegasse à pessoa que você é. O que os seus pais fizeram com vocês, trataram vocês, treinaram vocês, desta forma você foi a pessoa que você é hoje. Muitas vezes, uma pessoa que é chamada de doutor, uma pessoa que para chegar perto precisa ver se tem horário na agenda. E sabe quem fez isso por você? As pessoas lá do seu passado. Foram elas que fizeram isso com você. Então, elas fizeram o que elas podiam naquele momento. Elas só entregaram o que elas receberam. Então, elas cresceram, e você cresceu, e você tá aí. E você não pode dizer para o seu filho que você vai dar o que você não teve, porque hoje você é quem é por aquilo que você teve. Então, dar o que não teve, você tem que dar para você. Você merece ter o que você não teve antes. E por consequência, os seus filhos, que são as pessoas que estão do seu lado, assim como Deus está do nosso lado todos os dias, eles vão poder acessar e utilizar tudo aquilo que o pai tem. Se a mãe, o pai, falou, quero dar para o meu filho tudo que ele não teve, tenha você. E permita o acesso deles. Assim como Deus faz com a gente. Porque tudo aqui é dele. Ele só nos permite
usufruir como mordomos e administradores dos bens que ele fez e nos deu durante a nossa vida, porque nada é nosso, tudo é dele. A gente só é o mordomo, isso é um princípio, o princípio da mordomia. É um princípio que está na palavra. Nós somos mordomos, nada é nosso. Nós só administramos e cuidamos de tudo isso até o dia que eles nos chamem de volta para casa. E com um sorriso no rosto você vai estar. Sempre, todos os dias. Gente, faça por você. Ah, meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Enquanto ele for dependente de você, né? Ele é, porque é responsabilidade sua cuidar dele. Se você pôs no mundo, você tem que cuidar, pronto, acabou. Não tem muito que você ficar pensando aí, não. Então, você precisa fazer todo o sacrifício naquele período que ele é absurdamente dependente de você. Porque ele só tá ali porque você o fez. Você teve aí o seu relacionamento com o seu marido e um bichinho encontrou outro bichinho e fez um bichinho maior, que depois de 9 meses veio chorando pra caramba, que vai te deixar sem dormir durante 3 meses, que vai ter cólica, que vai isso, que vai aquilo. Mas, se você não faz por você, com o acesso deles, acessar a mordomia que você tem e passa a fazer por eles, você cria pessoas como está nesse mundo hoje. Vocês sabiam que hoje uma grande porcentagem dos jovens não querem ser líderes e responsáveis por nada? Vocês sabiam disso? Isso é estatístico. É pesquisa feita. Porque não teve a oportunidade de contemplar. Não teve a oportunidade de ter uma mente aberta para entender o que é que ele precisa fazer, o que é que precisa ser feito. Porque você fazer o que precisa ser feito é o maior exemplo que você dá para as pessoas que te chamaram um dia de improvável. É o exemplo que você dá para as pessoas para quem você vai escrever o seu livro. É o exemplo que você vai dar para o filho que você trouxe ao mundo e cuja responsabilidade é sua. Tá fazendo sentido para vocês tudo que a gente está conversando? A gente foi para um lado, né? A gente saiu daqui, mas não tem problema. Eu gosto disso. Eu gosto quando as coisas vêm daí para cá, porque quando vem com uma energia boa, eu devolvo a energia boa para vocês. Tudo que vem aí, quanto mais energia vem daí, quanto mais vocês participam, quanto mais vocês falam, quanto mais a gente bate papo, mais energia daqui eu estou disposta a entregar, mais eu consigo entregar, porque eu sei que eu tô na mesma frequência de que vocês. Tá bom? Vamos ler aqui alguns comentários falando nisso. Meu pai morreu com 85 anos. E sua mentalidade era de 17, mas eu amo muito. Mentalidade de 17. Gente, eu tenho um marido que tem 44 com mentalidade de 85. E eu não posso mudá-lo. Eu não posso ser mentora dele. Eu não posso ser a pessoa que vou guiá-lo nesse mundo. Eu só posso ser exemplo, assim, de repente, se ele vê. Mas eu tenho um marido de 40 que tem a idade da sua avó, 119. Sabe aqueles velhos bem chato, que reclamam de tudo? Pois é. É ele. Mas eu amo mesmo assim. E tá tudo bem. Então vamos lá. Quando você tem essa mente aberta, esses momentos de contemplação, você consegue achar o ponto de partida para aquilo que você vai escrever, para a palestra que você vai fazer, para a live que você vai fazer. Seja contemplativo, tenha a mentalidade aberta para ouvir, tenha coração ensinável para aprender e tenha uma boca que se retarda ao falar.
Porque a gente tem muito essa mania, né? Alguém tá falando e a gente já não concorda, a gente já entra, não é assim não. Não é desse jeito não. Não acredito que seja desse jeito não. Não é? A gente não é assim? E aí a gente não dá nem tempo pra pessoa inspirar a gente com algo que ela pensa diferente. A gente já quer arrasar ali mesmo. Tá certo, quem tá certo sou eu. Né? A gente faz isso. Mas enfim, tudo bem. E como é que você consegue tirar de você essa face de contemplação, esse ser que contempla? Eu vou dar alguns exercícios aqui para que vocês possam treinar a contemplação, treinar, olhar para receber inspiração. Eu vou dar alguns exercícios agora, anote aí. Primeiro, é uma prática chamada prática da atenção plena, PAP, prática da atenção plena. É quando você vai sentar sozinho, sem nenhum barulho, nenhuma música, nada disso. Porque você tem que estar com uma atenção plena em você e ao redor depois. Porque primeiro você vai interiorizar, você vai buscar e contemplar o que está dentro de você, para só então você trazer isso à tona. E ao abrir os seus olhos, você vai contemplar com o sentimento, a emoção e tudo aquilo que veio de dentro de você, enquanto você se buscou. Aí você vai conseguir, com originalidade, com liberdade de expressão e com inteligência, que não é a artificial, falar e contemplar o que está lá fora, o que está ao seu redor, o que está por aqui, o que às vezes está em você que você também nem descobriu. Você tem conversas com você, você bate papo com você. Faça isso nesse treinamento, nessa prática de atenção plena. Mas fique com a atenção primeiro totalmente plena, uns 10 minutos em você. Tenta buscar de você coisas do seu passado, coisas que você está vivendo hoje, e traga aquilo para cá, vê o que serve, o que não serve, retira o que não serve, traga as inspirações que você encontrou dentro de você. E aí, abra os seus olhos com o que você trouxe de dentro e enxergue a sua volta. Você vai ver quanta inspiração você vai ter para começar a escrever. É muita inspiração. É muita inspiração. Uma outra coisa. Seja uma pessoa curiosa. Tenha curiosidade de buscar, saber, entender, ser uma pessoa empática com as coisas que estão ao seu redor. Seja curioso, vai saber. Ah, a Elsa tá aqui, ela não fazia live, ela nunca veio aqui, ela não fazia esse tipo de coisa, mas agora ela faz. Eu vou ter a curiosidade de conversar, de saber como é, como faz. Gente, os primeiros vídeos que eu fiz, hoje até na aula, nós tivemos aula com uma expert em Instagram. Ela disse até pra gente tirar vídeos, né, fazer arquivos quando você tem muito. E eu até fui buscar, mas gente, depois se vocês tiverem essa oportunidade, rola lá no feed, lá do comecinho. Eu ri tanto, mas eu ri tanto. E ao mesmo tempo eu me senti grata de mim. Porque eu aceitei a entrar nesse jogo, a reconhecer as regras, a reconhecer onde eu posso colocar aquilo que eu sei, onde eu tenho que transbordar o que eu sei. Então, as minhas primeiras lives, gente, ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Aí eu fui caminhar com pessoas que sabem mais do que eu, que estão num nível superior, que já passou por tudo que eu tô passando. E essas pessoas me inspiram. Mas eu sou curiosa demais. Às vezes eu falo até demais. Eu vou num evento presencial, nossa, eu tenho pergunta pra tudo. Só não posso ir com o Pablo, porque senão ele vai me dar um croque na cabeça. Mas enfim, eu vou também, que eu não tô nem aí com o croque dele.
Vamos ver aqui. Com o treinamento, o seu esposo vai ter novas mentalidades. Sim, mas eu preciso primeiro abrir a mente dele para isso. E graças a Deus ele não me impede de nada. Ele só não participa, mas ele tá sempre ali do meu lado e me dando força. E eu não posso ser a mentora dele, nem ser treinadora dele, não sou. Porque para ele eu sou esposa. Eu não posso ser outra coisa que não o lugar de esposa que eu tenho na vida dele. É isso que eu preciso pensar. Eu não posso pensar que eu quero que ele seja igual a mim. Não, eu quero que ele seja ele. Até porque eu me casei com o Rogério, que é o Rogério. Que é ele daquele jeito. Talvez se eu transformá-lo em mim, eu não suporte viver com ele. Entendeu? Captou a mensagem? Pessoas. Mas vamos lá. Então faça isso, explora diferentes tópicos, diferentes assuntos, leia livros que não são muitos do seu agrado, mas que são necessários para você. Esteja aberto para novas experiências que vão se passar todos os dias na sua vida. Esteja sempre aberto com isso. Isso é muito necessário, ok? Então, curiosidade você precisa ter. O nosso primeiro exercício é a prática de atenção plena. Depois você tem que ser curioso. Anota as coisas diferentes. Poxa, eu pensava assim, mas fulano disse assim. Vamos estudar um pouquinho para ver quem realmente possa estar falando algo que tem mais sentido? É isso, gente. Esse é o crescimento. Isso é você subir de nível. Você entender que tem pessoas que pensam, que agem, que falam, que praticam coisas diferentes de você. E você saber, através da empatia, entender que ele é outra pessoa e que você pode, nas experiências de vida dele, trazer para você algo que possa ser inspirador. Entender que cada um é cada um, que você é uma pessoa que é única, que é valorosa, e entender que esse valor, ele é seu e que precisa ser respeitado, você vai fazer isso com outra pessoa. Você só respeita se você sabe se respeitar. Você só ama de verdade se você se ama. Você só é feliz e pode fazer alguém feliz se você já é consigo. Muita gente, meu nicho não é de relacionamento, viu, gente? Mas muitas pessoas se casam, que você pergunta, por que você se casou? A pessoa responde assim, eu me casei para ser feliz. Você percebeu que você está colocando uma responsabilidade na mão de alguém? Eu casei para ser feliz. Então, significa que a dependência de ser feliz depende do outro. É o outro que tem a responsabilidade de te fazer feliz. Não é você mesma se conhecendo. Não é você mesma com autoconhecimento, o autogoverno, entendendo e tendo a coragem de aceitar bloqueios e que você pode se transformar em algo melhor. A contemplar a natureza, a ter inspirações através disso. Você realmente casa com alguém para colocar a responsabilidade da sua felicidade na mão do outro? Então por que eu tenho que casar? Por que eu tenho que manter um relacionamento? Para fazer o outro feliz. Você se casa para fazer outra pessoa feliz. Porque você fazendo a outra pessoa feliz, a frequência que ela vai te devolver é a felicidade que você também espera. Tudo na vida da gente é uma troca. Você quer ser feliz? Faça alguém feliz. Quando você faz alguém feliz, o retorno é felicidade. Vocês estão vendo que é um vai e volta? Vai e volta. Isso é tudo na vida. É entrega, é relacionamento, é entendimento de que as pessoas não são responsáveis por nada em você. Por absolutamente nada. As pessoas não são obrigadas a te respeitar. As pessoas não são obrigadas a gostar de você. As pessoas não são obrigadas a caminhar com você. Elas não são. Para de transferir responsabilidade para marido, para namorado, para filho. Eu vi um filme ontem espetacular.
chama Antônia, uma Sinfonia, que conta a história de uma mulher que o sonho dela era ser maestrina e tudo que ela faz durante tudo isso. E a mãe dela não gostaria que ela fizesse isso, não queria. Aliás, é uma carrasca. E ela, um dia que ela resolveu, porque ela passou num conservatório, e sabe o que a mãe fez? A mãe fez um cálculo, pegou assim um cálculo, desde o dia que nasceu, e foi colocando os gastos que tinha com ela. E cobrou por esses gastos. Coisa de louco, né? Mas por quê? Porque a mãe queria que a filha suprisse um vazio que ela tinha por não ter realizado sonhos na sua vida. E aí ela jogou a responsabilidade para uma outra pessoa de fazê-la feliz. Vocês estão entendendo isso? A gente saiu totalmente de um contexto, né? Mas é importante coisas que aparecem aqui a gente conversar. Porque às vezes é uma pessoa que quer ouvir. E aí Deus fala assim, olha, vai jogando aí que daqui a pouco quem precisa ouvir vai entrar aqui. Você vai falar e tá tudo bem. E é isso, gente, tá tudo bem. Então, primeiro você faça a prática da atenção plena, para que você consiga contemplar e se colocar e se refletir naquilo que você está vendo e vivendo. Uma outra coisa. Vamos lá. Nessa parte da inspiração, você também tem que ter um diário de gratidão. É um diarinho. Eu tenho o meu. Não vou abrir, porque tem algumas coisas aqui. Então, eu tenho um diário de gratidão, onde eu escrevo todos os dias o que eu fiz, o que eu deixei de fazer e poderia ter feito, se eu fiz o que era urgente ou que somente estava ali para fazer. Isso eu venci a minha procrastinação com esse caderninho da gratidão, porque você vem e é grato a Deus, é grato às pessoas, escrevendo isso. E aí você faz um exercício para que o teu cérebro entenda que tudo aquilo que está ali, você está sendo grato. E se você é grato, o teu cérebro vai entender que você precisa fazer muito mais daquilo. Tudo que você agradece, o seu cérebro entende como presente, como algo que foi compensador. Então ele faz com que você emita frequência para ter cada vez mais aquilo. Que a sua energia armazenada vai ser para guardar aquilo que você colocou como sendo grato. É muito louco, gente, essa nossa mente. Ela é muito louca, ela é muito absurda. Papai do céu é muito louco quando ele fez a nossa mente. Porque eu não me transformo se não seja através do meu posicionamento, das minhas decisões e do entendimento de que eu sou filha, imagem e semelhança. Mas isso é uma conversa para um outro dia. Eu quero agradecer vocês mais uma vez. Passei 2 exercícios, hein? 2 exercícios. Então vamos ver aí quem é que vai fazer esses exercícios. E eu quero ser grata mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Já tá fazendo quase 2 horas que a gente tá aqui batendo papo, tá muito gostoso. E eu quero agradecer. Amanhã, deixa eu falar para vocês. Amanhã eu vou estar na live às 9 da manhã. Era pra eu ter feito mais live durante o dia, mas eu tentei fazer uma. E só que o meu celular durante a semana é muita mensagem. Que eu tenho o meu WhatsApp pessoal e o WhatsApp do escritório no mesmo celular. Então é muita mensagem e eu me dispersava em função das mensagens. Ah, mas você não pode desligar? Não posso. Naquele horário não. Mas amanhã é sábado, então amanhã dá pra vir às 9 horas. E no domingo eu venho às 11, porque primeiro eu vou fazer a conexão com o meu pai. Vou lá, para estar na frequência de outras pessoas e glorificá-lo através do meu louvor, da minha presença, das minhas orações que é feita naquele lugar. Ok?
Então, mais uma vez, grata demais por vocês estarem aqui comigo e me colocando cada dia mais, me mostrando cada dia mais o meu caminho, me ajudando em desbloqueios e me trazendo tanta experiência e tanto conhecimento que vocês vêm e me trazem daí pra cá. Muito obrigado, vocês estão no meu caderninho de gratidão. Vocês podem ter certeza que esse caderninho ele tem muitos nomes. E com esses nomes, muitas orações diárias. As orações aqui, ó, são feitas diariamente por essas pessoas para quem eu sou grata. Então faça isso, é tão bom, é tão bom. Gente, um beijo no coração. Tenham uma ótima e excelente final de noite. Espero vocês amanhã às 9. Nós vamos estar às 9 horas da manhã, que é sábado. Então amanhã a gente está aqui. E vamos nos falar novamente, bater esse papo gostoso que a gente está fazendo. Que não é mais nenhuma live, né? A gente já passou para ser um bate-papo entre a gente. Então, bora que agora é hora de descansar. Eu sou uma pessoa muito diurna. Então esse horário, ó, já começa a fazer assim. Então, um grande beijo para vocês do fundo do meu coração.